No Saber Direito desta semana, a professora Elaine Portela apresenta o curso de Direito Imobiliário Extrajudicial. As aulas trazem a origem da propriedade no Brasil, noções básicas do direito imobiliário, tipos e funções dos cartórios, plataformas digitais e ferramentas jurídicas extrajudiciais. A aula 1 começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Elaine Portela, sou advogada imobiliarista e vim aqui essa semana para dar uma aula especial para vocês sobre direito imobiliário extrajudicial. Mas antes de eu começar a explanar sobre o assunto, eu gostaria de me apresentar para vocês. Bem, para quem não me conhece, eu trabalho com regularização imobiliária há 20 anos e fui advogada aos 40 anos de idade como primeira advogada da família. Mas antes que vocês possam fazer as contas da idade, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Bem, eu comecei na área imobiliária, primeiramente como documentarista e depois fui corretora de imóveis. E dentro dessa área de imobiliária, eu comecei a verificar que existia ali algumas necessidades que eu precisava ter mais conhecimento na área do direito imobiliário. E foi assim que eu entrei na faculdade de Direito. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu gostaria de ser uma advogada imobiliarista. Quando a gente chega na faculdade de Direito, normalmente todo mundo pergunta, Você vai querer ser o quê quando se formar? Advogada na área trabalhista, familiar, na área civil, criminal? E eu sempre dizia que eu gostaria de ser uma advogada imobiliarista. E os colegas às vezes achavam um pouco estranho. Afinal de contas, ninguém conhecia muito bem o que era o direito imobiliário. E sempre perguntava, você vai trabalhar com o quê na área do direito imobiliário? Você vai trabalhar com contratos? Com locação? E eu dizia, não, eu vou trabalhar com direito extrajudicial. Naquela época, pessoal, era muito estranho falar sobre direito extrajudicial. Afinal de contas, a faculdade ensina muito a gente a ir para o judiciário. Mas sabemos muito bem que o judiciário está, assim, um pouco com muita demanda, Vamos dizer, praticamente sobrecarregado de demandas. Então, nesse momento, eu tentei buscar na área do direito alguma área que eu pudesse ter, de certa forma, um retorno financeiro um pouco mais rápido. Afinal de contas, quando você entra num processo judicial, normalmente o processo tem um tempo ali de duração de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E como é que eu conseguiria me manter durante todo esse período, já que eu precisava ter um retorno rápido? E foi no direito extrajudicial que foi a grande virada da chave da minha vida. E é essa aula que eu quero compartilhar aqui com vocês, essa troca de experiência que eu quero compartilhar com vocês essa semana, onde eu vou estar trazendo aqui uma abordagem sobre como você atuar na área do direito extrajudicial. Pessoal, aproveitem a aula, porque afinal de contas, essa aula que você vai ver aqui hoje, você não deu em nenhuma faculdade de direito aqui no Brasil. É uma aula que normalmente você vai ter aí em aulas de pós-graduação, especialização e talvez seja a grande oportunidade de você conhecer um outro ramo na área do direito que pode aí transformar a sua vida. Então, essa semana nós vamos abordar alguns temas aqui sobre a área do direito imobiliário extrajudicial. E durante a semana você vai ter aqui a aula sobre a origem da propriedade do Brasil, sobre os tipos de cartórios, sobre também as plataformas digitais. Enfim, vai ser uma aula riquíssima que você vai ter durante toda essa semana e eu convido para que vocês acompanhem as próximas aulas que vão acontecer nos dias seguintes. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem da propriedade do Brasil. Nós temos hoje, no nosso ordenamento jurídico, no sistema registral, nós utilizamos a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, hoje através dos sistemas de matrícula. Mas antes de eu entrar nesse processo da Lei
atual, que é o que rege o registro público do Brasil, eu vou primeiro fazer uma grande viagem, né, histórica, para que a gente possa entender como foi que a gente chegou até o momento de hoje, que é o momento que a gente tem do nosso sistema registral. E para isso, eu gostaria que vocês me acompanhassem um pouquinho em relação à questão da história. É verdade. Aqui a gente vai falar, essa primeira aula, um pouquinho sobre como é que funcionou todo o processo da questão histórica da propriedade, para que vocês possam entender como é que hoje está todo o sistema posicionado, né, o sistema registral, e também para que vocês possam entender as técnicas de utilização que a gente faz para uma regularização imobiliária. Afinal de contas, quem é que nunca teve aí algum cliente, alguma situação de um imóvel que não tem registro, né? De um imóvel que está sem uma escritura pública, de um imóvel que você não sabe como procurar as informações da origem daquela propriedade. Então, essa aula de hoje eu vou dar o pulo do gato para que vocês possam aí conhecer como é que foi toda a evolução da história registral no Brasil e assim você poder utilizar as técnicas precisas para poder resolver alguns problemas que tem aí de registro de imóveis que você possa encontrar no seu escritório com seu cliente. Então vamos lá. Vamos agora voltar um pouquinho ao tempo. Na época do descobrimento do Brasil. Na época que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Vamos dizer assim, lá em 1500. Quando os portugueses vieram para aqui para o Brasil, eles, né, adotaram para que a gente pudesse, para que pudesse ter uma questão de uma, como é que eu digo assim, uma proteção, né, do território brasileiro que eles identificaram ali, eles dividiram o país, né, em capitanias hereditárias. Nessas capitanias hereditárias, né, foi doado pela coroa portuguesa, lá em 1539, algumas capitanias para uns fidalgos, aquelas pessoas que tinham ali em Portugal uma certa condição financeira, para que eles pudessem estar ali explorando aquela área, né, e assim ter o território brasileiro sendo, de certa forma, explorado por aquelas pessoas, né, ocupado por aquelas pessoas. Pois bem, pessoal, a história, como ela começou a ter, muitas vezes os fidalgos, eles estavam ali tendo a posse daquelas áreas, mas na verdade eles não tinham ali a capacidade de estar fazendo a exploração, né, daquelas áreas, plantando. Existia ali uma situação que era ditada pela coroa portuguesa, que dizia o seguinte: se você não explorar, não plantar aquela área que você recebeu de doação da coroa, você vai ter que devolver aquela área para a coroa portuguesa, afinal de contas, você não está tendo aquela função social daquela terra. E aí, nesse caso, começou a ter alguns tipos, né, de arrendamentos que esses fidalgos faziam com terceiros ali naquela região. Pois bem, nesses arrendamentos, começou a ter ali alguns contratos, né, que eram feitos entre particulares, e assim a coroa portuguesa perdeu um pouco a questão do controle de quem de fato estava explorando, estava com posse daquele imóvel, né? Esses contratos, hoje a gente, naquela época, eram chamados de sesmarias, que eram justamente contratos que eram feitos entre a pessoa que recebeu aquela terra da coroa portuguesa com terceiros, um tipo de arrendamento. Essas pessoas, né, que assinavam esses contratos de sesmarias, elas começavam ali a cultivar aquela área, começavam a ter a posse daquela área, mas a coroa portuguesa não tinha nenhum tipo de controle de quem era de fato o proprietário, ou melhor, o possuidor daquela área ou quem estava explorando aquela área. E assim, em 1850, foi criada a primeira lei, que se chama Lei de Terras,
que foi uma tentativa da coroa portuguesa em estar ali organizando as questões da propriedade e também do controle de quem estava na posse daquelas áreas. Essa lei de terras, que foi criada lá em 1850 como nossa primeira lei de tentativa de organização, né, dos registros, nessa época nem falava registro, na verdade, né? Organização, na verdade, de quem estava na posse daqueles imóveis. Ela foi, né, uma lei que dizia o seguinte, que todas as pessoas que tivessem aí qualquer tipo de contrato, né, Sesmaria, eles tinham que ir até uma paróquia para que fosse ali cadastrado nos livros aquelas informações. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa tinha ali um contrato de terras, né? Não sei quantas léguas, enfim, naquela época tinha vários tipos de nomenclatura. Não eram essas regras de tamanhos que nós temos hoje. Mas ele ia ali com um contrato particular que era feito, ia até a paróquia, e ali eles faziam um registro para que ele pudesse dizer que aquela área era de posse de fulano. E assim foi uma tentativa da coroa, né, de se organizar a questão da posse daquelas áreas. Essa lei de 1850, ela também ficou conhecida como registro do vigário, porque era a paróquia que tinha ali aquela função social de fazer todo o levantamento ali daquelas informações para que pudesse ser enviada para a coroa. Mas, enfim, outra coisa que também aconteceu nessa época foi que uma das grandes questões que se tinha ali a dificuldade era que muitas dessas pessoas que tinham ali a posse daquele imóvel precisavam pegar algum tipo de empréstimo, dar de garantia àquela área, e assim foi criada a Lei das Hipotecas. Essa Lei das Hipotecas foi criada em 1864. Então, também começou ali a ter alguns registros de hipotecas para que pudesse estar ali informando, né, se aquela área tinha sido dada como garantia, enfim, só para que vocês possam ter aí um pouquinho de noção de como é que foi todo o processo da evolução do registro para onde a gente está aqui agora. Pessoal, somente em 1868 que foi criada a Lei de Registro, onde passou, né, a se ter ali a necessidade de fazer, de fato, o registro daquelas negociações. Afinal de contas, naquela época, se a gente for tentar ir um pouco para trás na história, né? Essa questão de registrar nas paróquias, tinha ali que ter alguns tipos de levantamento de impostos, e aí as pessoas não queriam estar fazendo aquele procedimento ali todo formal, né, de recolhimento de impostos, e acabavam também voltando a utilizar aqueles contratos particulares. Olha, pessoal, esses contratos particulares me perseguem até hoje, que são os chamados contratos de gaveta, né? Desde 1800 você vê que as pessoas gostam ali de fazer aqueles contratos particulares. Então, em 1868, foi criada a Lei de Registros Públicos, que foi justamente um sistema que era feito através das transcrições. Pois bem, o sistema registral, naquela época, era feito através daqueles livros, os famosos livros de transcrições. Então, no nosso direito, toda vez que a gente faz algum tipo de transferência de propriedade, a gente precisa, de certa forma, levar essa informação para o sistema de registro, para que eu possa dar publicidade a quem é, de fato, o proprietário atual. O sistema registral, ele iniciou em 1868, através da Lei de Registros, que era justamente trazer essa informação, né, da questão da transferência da propriedade através de um sistema que pudesse ter ali a publicidade daqueles atos. Afinal de contas, naquela época, estava tudo muito bagunçado. Não se sabia, não se tinha controle de quem era dono
né? Os contratos eram feitos entre particulares, essa informação sabia como? Como é que você conseguia identificar aí se quem era dono do imóvel era João ou se era Pedro? Afinal de contas, as negociações eram feitas totalmente fora de controle. E aí veio a lei de registros justamente para tentar colocar a ordem na casa. Nessa lei de registros públicos, né, existia ali a figura do tabelião, que era justamente a pessoa que era investida na figura do Estado para poder dar a fé pública da negociação que estava sendo transacionada. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Elaine, quero vender um imóvel, né? Eu vou até um tabelião, que era representado ali pela figura do Estado, né? Nessa época da coroa, que justamente fazia o quê? Ele fazia a fé pública de lavrar o ato do que estava sendo negociado ali. Então, ele dizia que Elaine, né? Na verdade, Elaine é Pedro, porque nessa época a mulher não tinha muito espaço, mas vamos lá, só um exemplo, né? Pedro, né, ia até o tabelião e dizia, olha, eu sou dono das terras da fazenda tal, de tanto tamanho, e estou vendendo um pedaço dessa minha fazenda, vamos supor que eu estivesse lá, vou colocar uma nomenclatura atual. Tenho 100 mil hectares e estou vendendo 50 hectares, né? Então, eu ia até o tabelião, informava que eu estava vendendo uma parte da minha fazenda e esse tabelião, ele lavrava ali aquele ato através dos livros. Ele lavrava um título, né? Que é tipo escritura pública, e passava essa informação do que estava sendo negociado através desse livro de registro. Só que, nessa época, as transcrições, elas eram muito precárias. Afinal de contas, não se tinha as confrontações, as delimitações que nós hoje temos. Então, para vocês terem uma noção como é que era o funcionamento dessa transcrição, era da seguinte forma. Existia um livro com várias páginas. E o tabelião, ele ficava ali praticamente fazendo todos os tipos de registro. Então, ele fazia ali o registro, né, da transação do Pedro com João, na página 15, onde ele informava ali que o João era proprietário da terra. E aí, dentro dessa propriedade, né, ele tirou uma parte daquela propriedade, vamos supor, 50 hectares, e estava vendendo ali para o João. E aí ele fazia aquela transcrição, e nesse processo da transcrição, o que era o objetivo ali era justamente analisar quem era o proprietário. Toda a transcrição era feita com base nessa informação. Pedro era dono de uma terra lá de 100 hectares e dessa terra ele tirou 50 hectares e vendeu para o João. Por tantos réis, né, naquela época, e assim ele fazia o registro daquele processo, daquela negociação. Quando, no caso, chegava uma segunda pessoa, né, também para fazer uma venda de uma outra área, vamos supor, Joaquim vendendo para o Paulo. Aquele livro, que estava ali na página 15, já passava para a segunda transcrição, que era Joaquim vendendo para o Paulo. E assim, os livros de transcrições, eles obedeciam uma ordem cronológica de quem ia chegando até o tabelião para poder fazer aquele registro. Pessoal, esse sistema registral, ele ficou até 1976, que era feito dessa forma. Isso fazia com que, por exemplo, vamos supor que a pessoa registrou lá, que fez a venda de 50 hectares, e lá na frente, essa pessoa resolveu vender uma parte desses 50 hectares.
Vamos supor que ela queira vender agora 20 hectares dos 50. Então, quando ela chegava, vamos supor, Pedro retornava no tabelião, que agora ele era proprietário ali de 50 hectares. Ele retornava para o tabelião para poder vender um pedacinho desses 50 hectares. Na escritura pública, a menção era o seguinte: Pedro, que adquiriu a propriedade na transcrição de X, que ele fez em, em 1900 e tanto, agora ele quer desmembrar essa porção e agora ele está vendendo 20 hectares para Paulo. Gente, era muito confuso, porque quando você queria fazer uma análise da propriedade, você tinha que fazer toda a cadeia sucessória do que aconteceu naquela origem daquela propriedade. É por isso que muitas vezes hoje, a gente, na hora que vai pegar um processo de uma regularização imobiliária, as pessoas que não têm conhecimento dessa questão histórica do processo de registros, às vezes chega e fala assim: doutora, a gente não está achando o registro. O imóvel não tem um registro. Na verdade, às vezes é porque o profissional que está ali, ele não tem a técnica e não conhece como foi a evolução do processo de registro para que ele possa saber a origem de onde está o registro. Muitas vezes, eu me deparo com situações assim no momento que eu vou fazer uma regularização de um imóvel. O cliente, ele chega muitas vezes, né? Ele já está ali. Eu estou trazendo agora para a questão do momento que a gente está aqui, né? Na década do século XXI, né? Que a gente está aqui justamente em processos, às vezes, de clientes que estão ali na posse do imóvel e que às vezes quer fazer uma regularização. E o profissional, ele não sabe como identificar a questão da origem daquele registro. Muitas das cidades que nós temos hoje, urbanas, inclusive rurais também, eles passaram por todo esse processo da época das transcrições. As cidades, principalmente quando era lá atrás, eram fazendas, né? A gente tem muitas questões de fazendas. Então, essas fazendas, normalmente, elas estão registradas ainda no sistema de transcrição. E aí, quando você vai trazer essa informação para poder fazer a questão da regularização imobiliária, que é uma área que eu atuo, você tem que, às vezes, verificar o histórico daquele local. Como é que foi o processo da sucessão ali daquela história? Esse processo de transcrição que a gente tem dos livros, quando se mudou para o novo sistema, que é o sistema registrado das matrículas, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, não é uma coisa automática. Então, as pessoas não foram obrigadas, na época, a todo mundo que tinha imóveis registrados no Brasil ir até um cartório fazer um registro de imóveis através do sistema das matrículas, que é o que hoje está atual no Brasil. Então, você vai se deparar com muitas escrituras, porque lembre-se, esse processo de transcrição ele ficou de 1868 até 1976. Então, veja o lapso temporal que nós temos na história que os imóveis eram registrados por esse tipo de procedimento. Quando a gente pega justamente um processo de regularização imobiliária, às vezes a gente vai se deparar com escrituras que foram lavradas ou registradas através dos sistemas das transcrições. E aí o que acontece, que é o grande problema que nós temos hoje com relação à questão das transcrições. Naquela época das transcrições, a gente não tinha ali, né, como o sistema era muito voltado para um indicador pessoal, ou seja, quem é o proprietário, nós vamos ter situações onde as transcrições estão com informações muito precárias,
onde a gente não consegue, às vezes, identificar, no mundo terrestre onde a gente vive, qual é exatamente a linha de onde começa e onde termina a propriedade daquele registro. Muitas dessas transcrições, a gente vai ter situações em que, por exemplo, as confrontações dos terrenos eram feitas através de uma árvore. O imóvel ele está a X metros de uma árvore, a X metros de um riacho, confrontando com as terras do falecido fulano de tal. Essas informações, hoje em dia, a gente não consegue identificar exatamente onde é que está a localização desses imóveis, porque muitas dessas árvores hoje nem existem. Muitas dessas pessoas que eram proprietários confrontantes nem sequer mais são proprietários. E com isso, a gente tem uma verdadeira precariedade em relação à questão das informações dos registros desses imóveis. É por isso que hoje se necessita que se tenha uma precisão maior em relação às informações objetivas do imóvel. Até porque a gente precisa ter uma segurança jurídica para poder saber onde inicia a propriedade e onde se termina a propriedade. E é por esse motivo que as transcrições elas passaram, de certa forma, a ficar um sistema não tão adequado. Por quê? Quando você tem uma propriedade, você precisa dar segurança para aquelas pessoas que aquele imóvel de fato está ali delimitado de uma forma que você consiga identificar quem é o proprietário do imóvel e também quais são as características daquele imóvel. Qual o tamanho dele? Qual a localização? Quem são os confrontantes desse imóvel? Onde começa e onde termina a propriedade? E esse sistema das transcrições, eles não permitiam isso. Nós temos situações de transcrições que, por exemplo, existem lá no livro, que o Pedro era dono de 100 hectares de uma área. Aí ele vendeu 50 para o Paulo, vendeu 20 hectares para o João, vendeu 30 hectares para o Joaquim, mas não diz exatamente daqueles 100 hectares qual é a parte do Joaquim, qual é a parte do Pedro, qual é a parte de cada um. Onde é que está localizado cada uma dessas situações? E isso, pessoal, a gente herdou esse sistema registral onde a gente enfrenta essas situações até hoje. Quem é que nunca aqui atendeu um cliente no seu escritório, quem já atua nessa área, em diversas áreas do direito, por exemplo, direito de família, o inventário. Quando vai abrir o inventário, vê que é um imóvel que tem uma transcrição. Ou quando vai, por exemplo, fazer uma venda de um imóvel, vê que o imóvel está numa transcrição. Ou então, quando vai fazer uma regularização imobiliária, um processo de uso capião, não tem a mínima noção onde está localizado esse registro. Dentro dessa perspectiva das transcrições, a gente verificou, né, na história que aquele sistema das transcrições não estava adequado para que a gente pudesse ter aí uma segurança jurídica na questão das transações. E aí, em 1968, foi no caso criado aí a Lei de Registros Públicos, que é a nossa lei, ou melhor, desculpe, em 1973 foi criada a Lei de Registros Públicos, que é a nossa lei que a gente tem hoje, que é dentro do sistema registral de matrículas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual é esse sistema de matrícula. Pois bem, lembre-se que eu falei que as transcrições, elas eram colocadas ali em uma ordem cronológica
da venda e das transações que eram feitas por diversas pessoas, então você tinha ali os livros, que você em uma página poderia ter aí o registro da venda de uma pessoa, seu Pedro, como poderia também, logo em seguida, ter o registro do seu Joaquim, de uma outra terra que não tem nada a ver com a terra do seu Pedro. Esse sistema ficava muito difícil de fazer todo tipo de análise, porque você tinha que ficar procurando, às vezes, informações em diversas transcrições, diversas negociações que foram feitas ao longo do tempo. Então, para você analisar toda a questão jurídica daquele imóvel, você às vezes tinha que pegar certidões bicentenárias para que você pudesse ter ali aquela noção do que aconteceu naquele imóvel durante aquele período de tempo. Na lei atual, que é a Lei 6.015 de 73, que é a nossa lei de registros públicos, esse sistema mudou. Hoje, nós trabalhamos com um sistema de matrículas. Nesse sistema de matrícula, agora, o processo vai ser feito através do imóvel. É ele que é o nosso objeto de foco. Então, através das matrículas, as matrículas, pessoal, é como se fosse uma identidade de tudo que aconteceu no imóvel. Então, você vai ter ali uma ficha, onde no preâmbulo da matrícula vai ter as informações sobre aquele imóvel, e durante toda a vida daquele imóvel, tudo que acontecer naquele imóvel vai ser registrado de forma cronológica em relação à questão das matrículas. Pessoal, esse sistema de matrícula, ele se tornou muito mais eficaz, muito mais seguro, porque você não vai mais ter necessidade de ficar procurando várias transcrições para poder identificar o que aconteceu com aquele imóvel. Qual é a situação jurídica daquele imóvel? Então, no sistema registral, a gente tem um princípio que se chama princípio da concentração da matrícula, que eu vou até falar daqui a pouco na próxima aula sobre a questão dos princípios registrais. Mas vem comigo. No sistema da matrícula, você vai ter que ter ali as informações exatamente que você consiga identificar no globo terrestre onde está aquele imóvel. Onde está aquela limitação daqueles imóveis. E dentro desse processo, você vai ter ali todas as informações que você necessita para dar uma segurança jurídica para aquela negociação. Através dos sistemas das matrículas, no preâmbulo, que é uma ficha, você vai ter ali a informação se é um imóvel rural, se é um imóvel urbano, se é um apartamento, se é uma casa, se é um terreno, se é uma fazenda, quem é o proprietário, qual é o georreferenciamento desse imóvel, qual é o endereço desse imóvel, se é um imóvel urbano. Enfim, dentro do sistema da matrícula você vai ter todas as informações que são necessárias para que você possa exatamente identificar a questão da origem, da propriedade, da descrição objetiva do imóvel. E assim, o nosso sistema de registro de imóveis, hoje, ele está embasado sobre a questão do imóvel. Deu para entender a diferença entre o sistema que nós tínhamos antes, que era o sistema de transcrição, que era totalmente voltado à pessoa, e o sistema que nós temos hoje em relação à questão do sistema de matrículas, que é voltado para o imóvel. Então, nesse processo, quando você tem ali o imóvel totalmente definido, você vai ter ali, em uma ordem cronológica dos fatos, tudo o que aconteceu naquele imóvel. Então, vamos trazer agora essas informações para o tempo presente. Se eu tenho hoje um imóvel, por exemplo, com 100 hectares, e porventura eu quero vender uma parte desse imóvel, agora, na matrícula, eu faço um desmembramento dessa área, onde eu vou estar justamente delimitando toda a área que eu estou desmembrando,
e vou abrir uma nova matrícula para essa área, onde ali vai começar a nascer um novo imóvel. E assim, dentro desse processo, eu consigo visualizar que na minha matrícula anterior, que estava ali com 100 hectares, aquela parte de 50, ela no caso foi destacada, foi desmembrada, e agora eu tenho apenas 50. E assim, com esse saldo remanescente, vai acontecendo todas as outras movimentações em relação à questão do registro desse imóvel. Nesse processo de sistemas de registro das matrículas, tudo que acontece com o imóvel vai estar sendo levado para a informação do registro da matrícula. E aí, dentro desse processo, você vai ter justamente a questão se é uma matrícula, por exemplo, se houve transferência de propriedade, se houve, por exemplo, a pessoa casou, se divorciou, morreu, partilhou, enfim, tudo vai obedecer uma sequência cronológica dos fatos. E assim, é possível você, por exemplo, através de uma matrícula, você pegando aquela matrícula, aquela certidão que nós falamos que é a certidão de ônus, onde vai ter ali uma cópia fiel do que aconteceu daquele imóvel, é possível você ter uma análise em relação à questão jurídica daquele imóvel desde a época do nascimento até a data atual de tudo que aconteceu no imóvel. Então perceba, é muito mais tranquilo hoje nós fazermos uma análise jurídica, quando a gente vai fazer uma regularização de um imóvel, para saber exatamente quais são os pontos que a gente precisa atuar na parte da regularização do imóvel, olhando apenas a matrícula, porque lá vai ter toda a história do imóvel. Então, nesse processo, quando a gente pega uma matrícula, como muitas dessas matrículas foram abertas ainda logo no momento da transição entre o sistema de transcrições e o sistema registrais, tem algumas matrículas que, porventura, chegam para a nossa análise de uma forma precária, porque ela obedeceu à informação que tinha na transcrição. E aí, dentro desse processo, a gente vai justamente analisar quais são os pontos que a gente precisa atuar ali na parte da regularização. Vamos dar um exemplo. Tem situações que eu pego uma matrícula de um imóvel que tem lá a informação que é uma área de terreno de propriedade de Joaquim. Mas informa que a área do terreno às vezes tem 50 hectares. Mas não tem nenhuma informação sobre a questão dos limites e confrontantes. Hoje a gente tem uma lei de georreferenciamento que a gente vai falar também dessa lei nas próximas aulas, que eu vou tentar trazer aqui para vocês o máximo de conteúdo, com o máximo de detalhes, para que vocês possam estar sabendo aí pelo menos algumas técnicas na área da regularização imobiliária. Mas voltando, nesse processo a gente verifica que as matrículas foram abertas através de uma transcrição. Porque observe, na época, quando houve a transição do sistema de transcrições para o sistema de matrículas, muitas informações que a gente tinha aqui na transcrição eram precárias. Então, quando se abriam as matrículas, se trouxe todas as informações que estavam na transcrição, que estavam precárias. Então, hoje você tem processos ainda de matrículas que estão ali com informações não completas. E aí, por essa questão que a gente tem aí o princípio da especificidade, a gente precisa estar trazendo as atualizações dessas informações no sistema de matrícula. Por isso que muitas vezes hoje, quando você vai até um cartório fazer um registro de uma escritura ou de um inventário, por exemplo, você recebe aquelas notas devolutivas. E aí muitas dessas pessoas falam assim, mas doutora, eu fiz a escritura, eu fiz o processo do inventário e não estou conseguindo registrar. Estão me pedindo um monte de informações. Por que então lavraram a escritura? E aí eu vou te dizer qual é o pulo do gato. Na verdade, quando a gente vai fazer um processo de escrituras ou até de inventário ou um divórcio, que a gente
olha uma matrícula, você vai exatamente aprender agora aqui comigo que você vai precisar olhar as seguintes informações. Nessa matrícula, está constando ali os dados do proprietário? Porque muitas vezes, naquela época, se colocava, por exemplo, que a pessoa era casada, mas não dizia casada com quem? Quem é a pessoa que é casada? Quem é a pessoa que é a esposa, o cônjuge daquele proprietário? Ou, se na matrícula tem as delimitações dos confrontantes, tem ali a informação que aquele imóvel, de fato, está confrontando com que imóvel, com que local. Tem informação, por exemplo, do tamanho. Você consegue, pegando a matrícula, sem saber o endereço do local, ir até o local e saber exatamente onde começa e termina a propriedade? Se a resposta for não em alguma dessas perguntas, você precisa fazer a atualização das informações para que a sua matrícula ali esteja devidamente atualizada e regularizada para poder fazer um processo de registro, né? Então, a gente pega situações que isso eu até falo assim, tem profissionais que atuam, por exemplo, na área de família, na área de inventário, e às vezes ele faz o processo ali da partilha, faz o processo do inventário, mas entrega o termo de partilha para o cliente fazer o processo do registro. E aí o cliente, que não entende bulufas de nada de registro imobiliário, vai até um cartório com aquela partilha, tentar fazer um processo de registro daquele inventário e chega lá, o registrador emite uma nota devolutiva dizendo que não é possível fazer aquele registro porque existe algumas situações irregulares na matrícula que precisam ser regularizadas antes de fazer o processo do registro. E aí o cliente fica furioso, porque na verdade ele também não entende desse processo de registro. E aí começa a ir para um lado, ir para o outro, reclamando. Mas vocês, né, que estão assistindo aqui essa aula, já vai aprender algumas técnicas que vocês também podem cobrar por esse serviço de registro. Pessoal, muito advogado deixa o cheque na mesa porque não sabe fazer o processo de registro. E é um serviço que vocês podem também estar oferecendo no escritório de vocês. Afinal de contas, olha que legal, você entregar para o seu cliente um processo de inventário totalmente feito à partilha e também já com o imóvel registrado no nome dele. Afinal de contas, no sistema registral, é proprietário quem está na matrícula do imóvel. Então não adianta você fazer uma escritura, fazer uma partilha de bens e não levar ao registro. Você não vai conseguir ali fazer a transferência da propriedade. Então, nesses casos, lá no escritório, eu também ofereço o serviço de registro, que nesse caso você também pode ganhar aí um plus, também oferecendo o serviço de regularização dessas matrículas, que é justamente o que, pessoal? É estar trazendo essas informações que muitas vezes estão precárias no registro anterior para atualização nas matrículas atuais. Assim, você vai estar trazendo para o seu cliente, né, uma questão de serviço, de comodidade. Você vai estar tendo ali uma autoridade para o seu cliente, porque imagine, tem clientes que chegam lá no meu escritório super chateados e achando, inclusive, que o advogado não fez o trabalho de forma completa. Porque o cliente não entende que o trabalho, por exemplo, de um processo de inventário, ele se finaliza com o processo do formal de partilha. Ele entende que o advogado deixou ele na mão porque ele não consegue registrar. E, pessoal, olha, às vezes, por uma questão de você não dar algo a mais para o seu cliente, ele pode totalmente não valorizar o seu serviço porque ele acha que o serviço ali não foi completo. E assim, você acaba também perdendo um pouquinho do prestígio. Afinal de contas, quando o cliente chega no cartório e tem uma nota devolutiva, ele vai ficar ali transtornado porque ele não sabe como resolver esse processo.
Nesse processo de sistema registral das matrículas, você trazendo essa comodidade para o seu cliente de fazer uma regularização imobiliária, às vezes por falta de informação, de omissões de informações do registro, você vai também permitir que o imóvel saia de forma totalmente irregular. E assim você consegue também trazer para o seu cliente uma segurança jurídica. Afinal de contas, existem situações que os clientes, por falta de conhecimento, né, e por não ter profissionais capacitados, acabam vivendo, né, ali à margem do sistema registral, sem concluir um processo de uma transferência de propriedade, porque ele foi mal orientado, porque ele não teve um profissional ali qualificado que pudesse estar passando todos os passos a passos de como ele ter o seu imóvel regular. Observe, trazer para o cliente uma segurança jurídica, concluir o processo dele de uma forma eficaz, você vai estar contribuindo para que milhares de imóveis que hoje nós temos no Brasil, que vivem na irregularidade por falta de conhecimento técnico, por falta de profissionais que atuam nessa área. E eu digo, pessoal, para vocês, saiu uma pesquisa, né, do governo em 2019, dizendo que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. E eu lhe digo, eu que ultimamente tenho palestrado aí em várias regiões do Brasil, esse número é muito maior. Eu fiz uma palestra no estado do Amazonas no mês passado, onde lá eu fui constatar que 90% dos imóveis são irregulares. É muita demanda, pessoal. Muitos imóveis que são irregulares e tem poucos profissionais capacitados para atuar nessa área de regularização imobiliária. E às vezes a regularização está nessas informações que eu estou passando aqui para vocês. É uma falta de informação de um confrontante, é uma falta de informação da objetividade do imóvel. E isso, pessoal, é simples. Você pode fazer, inclusive, sem necessidade de ter o AB. E muitas vezes, o profissional ele não faz porque ele não sabe nem ler uma matrícula. Esse tipo de área do direito não ensina nas faculdades. Então, é dentro dessa vivência, né, da regularização imobiliária, dentro dessas aulas que você está tendo a oportunidade de ter aqui agora no canal, no programa Saber Direito, que você pode aí mudar a sua vida. Então, eu lhe convido para que vocês possam, de certa forma, se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Foi assim que eu virei a chave da minha vida. Foi através da regularização imobiliária que eu transformei minha vida nos últimos anos. Afinal de contas, quem é que não conhece uma pessoa que tem uma escritura pública e que não conseguiu registrar, ou que tem um imóvel que não tem escritura pública, que tem um vizinho que tem um monte de bagulho lá e não sabe nem se ele é proprietário, se não é? Como fazer um processo de uso capião, de uma posse, de uma análise de posse? Então, observe a quantidade de demandas que você pode estar atuando na área de regularização imobiliária e assim você ter clientes de monte, né? Eu hoje trabalho, praticamente 90% das demandas que eu tenho no meu escritório é através do direito imobiliário extrajudicial. Muitas dessas demandas, pessoal, você não precisa ir para o judiciário. E isso facilita com que você tenha um retorno financeiro muito mais rápido. Afinal de contas, você tem aí um processo, uma média de tempo de processo entre 30, 60, 90 dias. Então, o cliente, ele fica no meu escritório praticamente, no máximo, 90 dias para fazer um procedimento de regularização imobiliária. A não ser que seja uma coisa mais complexa. Mas se eu fosse levar essa demanda para o judiciário, eu teria aí um período de 3, 5 anos, 7 anos, porque a gente sabe que o judiciário é moroso porque tem muita demanda. Então, estou convidando vocês para que vocês possam vir comigo essa semana
para conhecer esse novo ouro extrajudicial. Foi através do direito imobiliário extrajudicial que eu consegui, apesar de não ter nenhum apadrinhamento, não ter ninguém da família como advogado, fui a primeira advogada da família, transformar a minha vida, transformar a vida das pessoas que eu atendo de uma forma mais célere. E assim, a gente consegue, também cumprir nosso propósito de vida. Afinal de contas, a gente recebe nossos honorários, mas a satisfação que a gente tem de ver uma pessoa, com tanto tempo sem uma documentação e ter a sua escritura pública é uma sensação indescritível. Então, eu convido vocês para que vocês possam estar aí essa semana vindo comigo, que eu vou trazer aqui muito conteúdo de direito imobiliário extrajudicial para você. Então, para reforçar o conteúdo dessa matéria, eu vou chamar agora o quiz com algumas perguntas para você fixar o conteúdo que você aprendeu por aqui. Vamos lá? Qual foi o primeiro documento legal que estabeleceu as bases para a propriedade privada no Brasil durante o período colonial? Letra A, a Constituição de 1824. Letra B, o Código Civil de 1916. E letra C, a Lei de Terras de 1850. A resposta correta é a letra C, a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 foi a nossa primeira legislação que nós tivemos para regulamentar justamente a propriedade dos registros no Brasil. E ela também ficou conhecida como Lei dos Registros de Vigário, que foi justamente feitas aí nas paróquias do Brasil. Qual evento foi fundamental para a modernização do sistema de registros de imóveis no Brasil, tornando-o mais seguro e formal? Letra A, a Constituição Federal de 1988. Letra B, a promulgação do Código Civil de 2002. Letra C, a implementação da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. A letra correta é a letra C, a implementação da Lei de Registros Públicos, conhecida como Lei número 6.015 de 73. Essa lei, pessoal, é a lei que está hoje em vigor, que é justamente o que regulamenta todo o sistema de registros públicos, que é através dos sistemas de matrículas. Qual é o principal fundamento do direito registral imobiliário que garante que somente atos formalmente registrados podem ser opostos a terceiros? Letra A, princípio da publicidade. Letra B, princípio da continuidade. Letra C, princípio da segurança jurídica. E a resposta correta é a letra A, princípio da publicidade. Esse é um dos principais princípios que nós temos no nosso sistema registral. Afinal de contas, através do princípio da publicidade é que se tem a informação de fato de quem é o proprietário e assim você tem toda a segurança perante a terceiros, garantindo aí a segurança jurídica do sistema registral. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, mas vem muito conteúdo aí durante a semana. Já convido vocês a assistirem a próxima aula, onde a gente vai falar sobre a questão dos princípios registrais e também acompanhar durante toda a semana, onde eu vou estar entregando aqui um conteúdo exclusivo para vocês. Gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento e também dizer a você que quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho um perfil que se chama Elaine Portela ADV, onde eu compartilho informações sobre o direito imobiliário, sobre direitos de regularizações, sobre palestras que eu faço, sobre lançamento de livros. Nesse perfil você pode estar me acompanhando aí mais pertinho. Além disso, convido também vocês a baixarem um aplicativo do TV Justiça Mais para que vocês possam ter conteúdos exclusivos online, ao vivo, de tudo que acontece aqui no TV Justiça. Gostaria também de deixar aqui com vocês essa indicação desse meu primeiro bebezinho, meu livro, que é sobre a voz das mulheres no direito imobiliário, que a gente
que eu fiz aqui como coautora com grandes mulheres da área do direito imobiliário, onde a gente fala também sobre algumas áreas do direito de regularização, enfim. Convido para que vocês também possam estar aí prestigiando a gente na editora Imetra. Então é isso, pessoal. Te vejo na segunda aula. Fica aqui comigo, que vai ter muito conteúdo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.